Boa noite. Boa noite. O juiz Sérgio Moro libera parte da delação de Palocci com acusações a Lula. As revelações apresentam detalhes do esquema de corrupção montado na Petrobras. Irmão do ex-governador tucano do Paraná, Beto Richa, nega-se a falar em depoimento. Pepe Richa foi secretário e está preso por causa de propinas na construção de estradas. A Polícia Federal instala um sistema nacional de apoio à justiça eleitoral. O ministro da Segurança Pública descarta a possibilidade de fraude nas urnas eletrônicas. Donald Trump reclama da posição do Brasil nas relações comerciais e afirma que as empresas americanas são tratadas de forma muito dura e injusta. Em cada 10 brasileiros idosos, 7 sofrem de doença crônica. Os meios para resolver os problemas avançam, mas o melhor caminho é a prevenção. São Paulo também impressiona por suas árvores nas calçadas e nos parques. São centenas de milhares e muitas delas se destacam pela altura ou pela idade. O Jornal da Gazeta está no ar. O juiz Sérgio Moro tirou o sigilo de parte de delação de Antônio Palocci. O ex-ministro disse que Lula sabia da corrupção na Petrobras desde 2007 e que indicou ex-diretores da empresa para garantir ilicitudes na estatal. Palocci tentou fechar o acordo com o Ministério Público Federal, mas não teve êxito. Então, conseguiu a delação diretamente com a Polícia Federal. O acordo foi assinado em abril deste ano e foi homologado pelo desembargador Gebran Neto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Em depoimento a Moro, em abril do ano passado, o ex-ministro sinalizou que, ao fechar a delação premiada, apresentaria fatos novos e nomes de interesse da Lava Jato. O dia que o senhor quiser, se o senhor estiver com a agenda muito ocupada, a pessoa que o senhor determinar, eu imediatamente apresento todos esses fatos com nomes, endereços, operações realizadas e coisas que vão ser certamente do interesse da Lava Jato, que realiza uma investigação de importância, e acredito que posso dar um caminho, talvez que ele vai lhe dar mais um ano de trabalho, mas é um trabalho que faz bem ao Brasil. Agora, o juiz Sérgio Moro tirou o sigilo de uma parte da colaboração do ex-ministro. Num dos anexos, Palocci revela que o PT ficava com 3% dos contratos de publicidade da Petrobras. Segundo o ex-ministro, as empresas responsáveis pelo marketing e propaganda, contratadas pela estatal, destinavam os valores através dos tesoureiros da legenda. Num outro trecho da delação fechada com a Polícia Federal, Antônio Palocci revela que houve um pagamento de propina para a inclusão de emendas exóticas em 900 das 1.000 medidas provisórias editadas durante os 4 governos do PT. Em outra parte do depoimento, Palocci revela que o ex-presidente Lula, preso em Curitiba, simulava indignação sobre a corrupção na Petrobras. Segundo o delator, isso ocorria toda vez que uma denúncia de ilícitos chegava aos ouvidos de Lula e que eram crimes autorizados pelo próprio ex-presidente. Como exemplo, Palocci narrou um encontro em fevereiro de 2007 no Palácio do Planalto, onde Lula perguntou sobre as denúncias envolvendo Renato Duque e Paulo Roberto Costa. Duque era o homem do PT na diretoria de serviços da Petrobras. Costa era ligado ao Partido Progressista. Segundo Palocci, o ex-presidente indicou Paulo Roberto Costa à diretoria de abastecimento da Petrobras para garantir espaço para ilicitudes. Palocci está preso desde setembro de 2016 na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Ele foi condenado na Lava Jato em junho do ano passado a 12 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Agora, para obter os benefícios do acordo de delação, o ex-ministro terá que pagar uma multa de 35 milhões de reais. Em outro trecho da delação, Palocci narrou um encontro com Lula na biblioteca do Palácio da Alvorada. A reunião foi no início de 2010. Além do delator e de Lula, também participaram Dilma Rousseff e José Sérgio Gabrielli, ex-presidente da Petrobras. De acordo com Palocci, Lula mandou que Gabrielli encomendasse a construção de 40 sondas para garantir o futuro político do país e do PT, com a eleição de Dilma Rousseff.
O objetivo era produzir os navios para a exploração do pré-sal e recursos para a campanha da petista que se aproximava. Segundo Palocci, houve um interesse social e um interesse corrupto com a nacionalização e desenvolvimento do projeto do pré-sal. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, no ano passado, Palocci disse que Lula tinha um pacto de sangue com Emílio Odebrecht, patriarca da empreiteira. Então, quando o presidente Dilma foi tomar posse, a empresa entrou num certo pânico. E foi nesse momento que o doutor Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele procurou o presidente Lula nos últimos dias do seu mandato e levou um pacote de propinas para o presidente Lula que envolvia esse terreno do Instituto, que já estava comprado, e o seu Emílio apresentou ao presidente Lula, o sítio para uso da família do presidente Lula, que ele já tinha feito, já estava fazendo a reforma em fase final, e ele disse ao presidente Lula que o sítio já estava pronto. E também disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição dele para o próximo período, para ele fazer as atividades políticas dele, 300 milhões de reais. Palocci afirmou que 2 campanhas de Dilma Rousseff, em 2010 e 2014, custaram aproximadamente 600 e 800 milhões de reais. Ao TSE, o PT declarou que o custo dessas campanhas foram de 153 milhões e 350 milhões. Segundo o ex-ministro, a ilicitude começava nos preços elevadíssimos que custam as campanhas. De acordo com Palocci, ninguém dá dinheiro para as campanhas esperando relações triviais com o governo. Em outro depoimento, desta vez no âmbito da Operação Greenfield, que investiga fraudes em fundos de pensão, Palocci disse que Lula atuava pessoalmente em pedidos de propina. O presidente Lula começa também a se descuidar da parte legal da sua atuação como presidente e passa a atuar diretamente no pedido de propina. O ex-ministro Antônio Palocci afirmou também na delação premiada que as empresas mantinham, abre aspas, na confiança, fecha aspas, contas no exterior em benefício do PT. Ele declarou ainda que a maior parte das doações registradas no TSE tem origem ilícita. A defesa do ex-presidente Lula diz que a decisão de Moro tem nítido objetivo político. O advogado Cristiano Zanin disse que o juiz do Paraná tenta causar desgaste para Lula e seus aliados. A defesa do ex-presidente afirmou que Palocci mente em sua delação. Dilma Rousseff também negou qualquer acusação e tem reiterado que o ex-ministro é mentiroso. E agora o comentário de Josígio Souza, direto de Brasília. Petistas e tucanos desenvolveram um método suicida para livrar seus cardeais de complicações criminais. Ao protelar o andamento dos processos, enfiaram os escândalos dentro da campanha eleitoral de 2018. Num processo contra Lula, Sérgio Moro acaba de levantar o sigilo da delação companheira de Antônio Palocci. Vieram novamente à tona os podres de Lula, no instante em que o líder presidiário transfere eleitores para o seu poste. Em São Paulo, dias atrás, o Ministério Público já havia formulado denúncias contra os presidenciáveis Fernando Haddad e Geraldo Alckmin. Noutras praças, realizaram-se prisões ou batidas policiais de busca e apreensão contra 3 réus tucanos. Beto Richa, no Paraná, Reinaldo Azambuja, no Mato Grosso do Sul e Marconi Perillo, em Goiás. Em vez de se defender, os acusados atacam magistrados e investigadores, acusando-os de persegui-los politicamente para influir nas eleições. Quase tudo mudou na política brasileira, menos a mania do PT e do PSDB de reagir aos escândalos, acionando a tática da blindagem dos seus suspeitos. No gogó, todos pregam o rigor e a transparência nas investigações. Na prática, querem rigor para os adversários e transparência de vidro fumê para o eleitor. Petistas e tucanos deveriam refletir sobre os efeitos da política de acobertamento. O resultado mais visível se chama Jair Bolsonaro. Boa noite. Hoje, dia do idoso, foi divulgado pelo Ministério da Saúde que 7 entre 10 brasileiros com mais de 60 anos têm pelo menos uma doença crônica. Nossa equipe acompanhou parte da rotina de algumas pessoas que querem fugir desses números e garantir a boa saúde na terceira idade. Estica, empurra,
levanta, puxa. 2 vezes por semana, este é o ritmo de Dona Ingrid, durante 1 hora de exercícios no estúdio de Pilates. Ela ainda faz caminhadas e controla a alimentação. Tudo isso para ir muito além dos atuais 66 anos, com qualidade de vida e disposição. Eu não consigo mais parar hoje em dia. Manter esse pique depois dos 60 é um desafio e também uma necessidade para quem quer chegar aos 80, 90, 100 anos. Atualmente, mais de 30 milhões de brasileiros são idosos, 5 milhões só no estado de São Paulo. E a estimativa é de que em 2 décadas, o número de pessoas na chamada terceira idade seja maior que o de crianças com menos de 14 anos. A preocupação é que hoje as pessoas estão chegando à velhice com mais doenças crônicas e limitações do que antes. Um estudo do Ministério da Saúde, divulgado hoje, Dia do Idoso, mostra que de cada 10 brasileiros com mais de 60 anos, 7 têm pelo menos uma doença crônica. Hipertensão, dores nas costas, artrite, depressão e diabetes são os diagnósticos mais frequentes. A fisioterapeuta Fabiola dos Santos atende pacientes dessa faixa etária e diz que hábitos saudáveis e exercícios específicos ajudam a corrigir e a evitar problemas como esses. Todos vamos sofrer um desgaste, mas quando ele é cuidado, quando tem um processo todinho, de prevenção, ele é um pouco menor. Maria de Lúcia se esforça para envelhecer com saúde. Aos 52 anos, ela já teve pressão alta e depressão. Mas de 1 ano para cá, resolveu se cuidar. Emagreceu 10 quilos, faz RPG e pilates e hoje planeja como quer estar na terceira idade. Me divertindo, dançando forró. Musculação e exercícios aeróbicos como caminhadas e corridas fazem diferença. Ou faz atividade física ou toma remédio. É muito melhor que você faça uma atividade física e chegue bem na velhice do que você ficar uma pessoa extremamente dependente de outras pessoas. Aos 24 anos, a preocupação com a estética levou Letícia à academia, que ela frequenta pelo menos 4 vezes por semana. Mas a dedicação agora é para cuidar da saúde. Ter disposição sempre, até quando você for mais velho. Essa também é a aposta de Antônio Carlos, de 33 anos. Muda o seu hábito de vida, muda o seu pensamento, reflete na sua vida inteira. Só nas calçadas e canteiros da capital paulista existem mais de 650 mil árvores. Algumas chamam a atenção pelo tamanho, são gigantes. Mas ainda não existe um levantamento para saber detalhes com a idade das espécies espalhadas. São cerca de 30 metros do chão até a ponta. O pinheiro da Avenida Higienópolis quase alcança o topo do prédio de 11 andares, onde está plantado. Chama a atenção é o tempo de vida que ela deve ter e o tempo que ela suportou toda essa mudança no entorno dela, Pedro, que trabalha no prédio em frente há mais de 20 anos, diz que a árvore se desenvolveu muito rápido. Eu acho que é mais novo do que eu aqui. Deve estar dando esse tamanho, Ele talvez dia no 6º, 7º andar, já vai. Na mesma região, outras gigantes chamam a atenção, como a palmeira, que chega até o 13º andar. Segundo o último levantamento feito pela Prefeitura em 2014, São Paulo tem 650 mil árvores em calçadas e canteiros. Mas não há um mapeamento oficial sobre as espécies que estão plantadas pela cidade. Por isso, apontar a mais alta ou as mais antigas é quase impossível. Já nos parques, as histórias das árvores estão mais preservadas. Essa aqui no Parque do Carmo, na zona leste de São Paulo, é uma figueira que foi plantada pelo engenheiro Oscar Americano, que era dono dessas terras nos anos de 1950. Segundo o levantamento feito pela Prefeitura, a árvore de grande porte era símbolo de status e poder. Por isso, costumava ser plantada ao lado da sede da fazenda. O tempo passou e o casarão virou um museu do parque, mas a figueira ainda é uma grande estrela por aqui. Junto com outras grandes árvores, enfeita uma das poucas áreas verdes da região. O Parque Trianon, na Avenida Paulista, também é habitado por gigantes da natureza. O botânico e pesquisador da Universidade de São Paulo nos mostra alguns exemplares centenários nativos da região, como a guapuruvu, o jatobá e a enorme angico. É uma árvore nativa da região do estado de São Paulo, algo entre as Mata Atlântica e o Cerrado,
E era o que a gente encontrava um pouco na cidade de São Paulo antes da urbanização. Uma árvore como essa é praticamente um monumento da cidade, né? Ela está presente aqui provavelmente há uns 100 anos ou até mais. Ela viu toda a transformação da cidade. A Polícia Federal fez hoje em Roraima a operação Cheque-Benefício contra a compra de votos. Segundo a polícia, os criminosos se associaram para facilitar a concessão fraudulenta de benefícios previdenciários. A contrapartida era a compra de votos para um candidato a deputado que já foi indiciado por cometer crimes eleitorais nas eleições de 2014. O nome dele não foi divulgado. Foram expedidos um mandado de prisão e 4 de busca e apreensão. De acordo com as investigações, um médico que fazia laudos falsos participava do esquema. A operação teve apoio do Ministério Público Eleitoral e da Força Tarefa Previdenciária e, segundo a polícia, evitou um prejuízo de R$650 mil aos cofres públicos. Os candidatos à presidência da República mais bem colocados nas últimas pesquisas fizeram campanha em São Paulo, Paraíba. Marina Silva, da Rede, fez campanha em João Pessoa, na Paraíba. A candidata criticou o PT e Jair Bolsonaro. De acordo com ela, a divisão do país foi causada pelo Partido dos Trabalhadores. A ex-senadora disse que o brasileiro não pode ficar entre a cruz da corrupção e do PT e a espada da violência do adversário do PSL. Em queda nas pesquisas, Marina disse que vai continuar dialogando com a população, falando a verdade. Para Marina, o país não pode ficar como está a Venezuela hoje. Fernando Haddad, do PT, começou o dia visitando o ex-presidente Lula na cadeia, em Curitiba. O candidato petista ficou no local por cerca de 2 horas. Depois fez uma caminhada na capital paranaense. O ex-prefeito paulistano defendeu negociar com o Congresso Nacional a aprovação de reformas para retomar o crescimento do país e citou mudanças nas regras tributárias. Haddad também criticou Bolsonaro. Afirmou que o rival quer cobrar o mesmo percentual de impostos dos ricos e dos pobres e o acusou de desrespeitar a diversidade do país. O candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, fez campanha em Campinas, no interior de São Paulo, e em Florianópolis. Questionado sobre tucanos que estariam declarando apoio à candidatura de Bolsonaro num eventual segundo turno, antes da eleição no domingo, Alckmin descartou algum tipo de punição. O ex-governador paulista afirmou que o cenário da eleição ainda está em aberto. De acordo com ele, metade do eleitorado brasileiro não quer nem o radical de direita nem de esquerda. Ciro Gomes, do PDT, também fez campanha em São Paulo. O pedetista caminhou em Suzano, na região metropolitana. Foi o primeiro ato de rua dele após passar por uma pequena cirurgia na próstata. O candidato voltou a criticar Haddad e Bolsonaro. Ele afirmou que o PT tem praticado coisas indefensáveis, mas afirmou que a sigla não é tão autoritária quanto o candidato do PSL. Disse que sua campanha focará agora nesta reta final do primeiro turno em temas ligados à educação e à economia. Jair Bolsonaro, do PSL, continua o tratamento de saúde em casa no Rio de Janeiro. Ele teve alta no sábado. O candidato fez campanha nas redes sociais. No Twitter, rebateu as críticas de que iria aumentar a carga tributária. Disse que a proposta dele para aliviar o brasileiro com menos impostos é de longe a mais ousada. Segundo ele, os adversários nada farão, pois já negociaram cargos com partidos para ter apoio. E sem citar nomes, o deputado federal disse que seus rivais dizem mentiras a seu respeito. João Amoedo, do Novo, fez campanha em Minas Gerais. Ele participou de caminhada no centro de Belo Horizonte. O candidato disse que não votará no PT e nem apoiará o partido em um eventual segundo turno. No entanto, não quis responder se apoiaria Bolsonaro. Afirmou que o rumo da legenda ficará para depois da votação de domingo. Amoedo disse acreditar que estará na próxima fase da disputa. Atualmente, ele tem entre 2% e 3% das intenções de voto, segundo os institutos de pesquisa. No domingo que vem, a partir das 5 da tarde, você acompanha o Hora do Voto, programa especial com a cobertura completa do dia das eleições, informações da votação e da apuração. Também as análises e as notícias deste primeiro turno.
Pepe Richa, irmão do ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, prestou depoimento hoje à Polícia Federal e disse que não sabe o motivo que o levou à prisão. Acusado de ligação com o esquema de corrupção que funcionava dentro do governo do Paraná, Pepe Richa ficou em silêncio hoje durante o depoimento à Polícia Federal, orientado pelos advogados de defesa. Ele apenas declarou que não sabe os motivos que levaram a Lava Jato a pedir a prisão dele na Operação Integração 2, que investiga uma rede de corrupção que cobrava propina para assinatura de contratos rodoviários com o governo do Paraná, na época em que era comandado pelo tucano Beto Richa, irmão dele. Pepe Richa era secretário de Infraestrutura e Logística do governo. No sábado, dia 29, o juiz federal do caso converteu a prisão de Pepe Richa e de mais 4 pessoas de temporária para preventiva, por tempo indeterminado. O próprio Beto Richa é investigado pela Lava Jato e foi preso no dia 11 de setembro pelo Ministério Público Estadual do Paraná, acusado de participar de um outro esquema de distribuição de propina para a manutenção das estradas rurais do estado. Richa foi solto 4 dias depois, graças a um habeas corpus expedido pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente Lula foi autorizado pelo Supremo a dar sua primeira entrevista desde a prisão em abril. O ministro Ricardo Lewandowski havia autorizado a entrevista para o jornal Folha de São Paulo, alegando o direito de liberdade de imprensa, mas o pedido foi indeferido pelo ministro Luiz Fux, a pedido do Partido Novo. A Folha recorreu e recebeu a liminar de volta pelas mãos de Lewandowski, que frisou a autoridade e vigência de sua decisão, que, segundo ele, serve como mandado. Vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Bolsonaro disse de novo, ou ele ganha ou terá sido fraude. Seu vice, Mourão, também já pregou o golpe, no presente, no passado e para o futuro. Sabe-se quem conjuga os verbos torturar, matar, golpear, no presente e no passado, que não seja no futuro. Sabe-se o que pensam, dizem todos os candidatos sobre raça, gênero, democracia, ditadura, educação, sexualidade. Sábado, centenas de milhares de mulheres foram às ruas do Brasil para, em nome do passado, presente e futuro, cantar o Ele Não. Domingo foi dia do Ele Sim. Convalescendo, Bolsonaro não veio à Paulista. Foi representada pelo filho, deputado Bolsonaro, que, em resposta ao Ele Não, sacou o familiar estigma, o de mulheres como objetos. Discursou: as mulheres de direita são mais bonitas e higiênicas que as de esquerda, não mostram os peitos nem defecam nas ruas. História e personagens desta eleição estão aí há anos, não sabem quem são os que não querem ou não têm como saber. Candidatos disputam votos, política e ego são implacáveis. É do jogo dizerem agora o que dizem sobre ódio, radicalismo, etc. Mas ódio dito, analisado, tornado editorial com ares de surpresa. Ódio brota do nada num Brasil que convive há 3 décadas e meia com 1,5 milhão de assassinatos. Ódio, radicalismo como adjetivos políticos de ocasião num país com 52 milhões de pobres, 14 milhões de miseráveis. Tantos a fingir imparcialidade e equilíbrio que nunca tiveram, nem nas manchetes, nem nos tribunais. Fux, do Supremo, censura a entrevista de Lula. Moro libera a delação de Palocci na véspera da eleição, como previmos aqui na quarta. Omitiram, mentiram, instigaram ódio, fazem escolhas político-partidárias eleitorais. E farsesco agora nivelar como iguais os que não são iguais. Perigosíssimo igualar os que acatam as regras básicas aos pregadores de golpe, do fascismo do passado a caminho do futuro. Boa noite. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista o economista Gilson Schwartz, professor de economia na USP, sobre os desafios do futuro presidente para recuperar a economia. Criminosos invadiram a farmácia da unidade do Hospital São Camilo, que fica em Santana, na zona norte de São Paulo, e roubaram R$700 mil em medicamentos de alto custo. Ninguém ficou ferido e os suspeitos fugiram. A Polícia Civil investiga se há relação com outro caso parecido que aconteceu em agosto. Ainda não tinha escurecido no fim da tarde deste domingo, quando ladrões renderam os seguranças e invadiram o Hospital São Camilo, na zona norte da cidade. 4 homens armados entraram com uma van pelo portão usado por fornecedores e levaram o equivalente a R$700 mil em medicamentos de alto custo da farmácia, que fica no subsolo do prédio. Segundo a polícia, os remédios tinham seguro.
A maior parte era de psicotrópicos e antibióticos. A ação dos bandidos durou 18 minutos, de acordo com o sistema interno de câmeras. A polícia está de posse das imagens e já sabe que dos 4 ladrões, 3 usavam capuz. Esse foi o segundo roubo de remédios caros em 2 meses. Numa ação semelhante no início de agosto, bandidos levaram o equivalente a R$1 milhão em medicamentos do Hospital São Paulo, na Vila Mariana. Imagens de câmeras de segurança mostram a quadrilha carregando um furgão com remédios retirados do almoxarifado, indicados para o tratamento de câncer na maior parte. Um suspeito foi preso 1 semana depois e reconhecido pelos funcionários rendidos. Nos 2 casos, a polícia suspeita que as cargas roubadas já tinham compradores acertados e que os 2 crimes podem estar relacionados. Pelo modus operandi, pelo objetivo, né, que levaram aí ao hospital, que são os remédios, que são de grandes valores, né, pode ser a mesma quadrilha. Primeiro temos que chegar nos autores, né, e posteriormente, identificados os autores, chegaremos nos receptadores. Em janeiro, 9 pessoas foram presas por envolvimento no desvio de medicamentos de hospitais públicos de São Paulo, Goiás, Espírito Santo e Distrito Federal. Por meio de uma empresa de fachada, a quadrilha revendia os remédios a clínicas e hospitais. Durante 2 anos, o bando teria faturado R$16 milhões com o esquema, segundo o Ministério Público. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, nenhum outro suspeito de envolvimento no caso relacionado ao roubo de remédios do Hospital São Paulo está preso, além de Emerson Feliciano Marques. Um jantar para a gente corajosa. Esse é o Dinner in the Sky, ou Jantar no Céu, em português. Evento que em que 22 pessoas experimentam pratos de chefes famosos, pendurados a 50 metros de altura. Comida boa, ambiente animado, só que tudo isso a 50 metros de altura. São Paulo está logo ali embaixo. Como é que a gente chegou até aqui? Para entender, vamos voltar do chão. Ainda em terra, à primeira vista, a mesa voadora lembra até um bar, cadeiras em volta de um espaço central. Enquanto isso, a comida é preparada na cozinha por algum chefe renomado e os participantes vão chegando. A cadeira é essa aqui, ela é como se fosse de um carro de Fórmula 1, bem esportivo, e tem um cinto de 3 pontas. Para você ficar realmente fixado, sem muita movimentação, você consegue comer, mas garantindo a segurança. Então, vou lá. São 22 lugares ao redor e no centro o chefe de cozinha e auxiliares. Só a finalização dos pratos é que é feita na hora, nas alturas. Um guindaste puxa por cabos a estrutura de 5 toneladas. Mesmo assim, olhar para baixo pode dar um certo frio na barriga. Os pés podem literalmente ficar no ar. Para alguns, isso é sinal de perigo. Olha só o Thomas, ficou agarrado à estrutura o tempo todo. Existem algumas pessoas que ficam um pouquinho mais tensas, elas vão segurando aqui. A ideia é ir conversando com elas, fazer com que elas vão mexendo as mãos, os pés, vão relaxando. Ao chegar lá em cima, no equivalente a um prédio de 15 andares, a comida começa a ser servida. Para não voar o guardanapo é preciso um clipes, de resto fica tudo solto mesmo. É uma experiência louca, vale muito a pena. Com certeza faria novamente. Não dá para dizer que todo dia você tem uma visão dessas numa refeição, né? E por isso mesmo, aqui no Alto acontece de tudo. Aniversário, surpresa para cliente, pedido de casamento. Se preparem, venham curtir que pode ser a hora H. Surpresa também vem da cozinha. Tudo tem uma pitada de inusitado por aqui. Eu me sinto como se fosse num avião, sem a carenagem. Apesar de ser conhecido como Dinner in the Sky, a experiência pode ser feita na hora do almoço, num happy hour, no pôr do sol e, claro, também na janta. E se esfriar... Aqui em cima venta e aí tem um cobertorzinho, um para cada um. E para os mais corajosos, ousados, tipo o Eduardo, pode fazer assim, ó, com a cadeira. Desde 2009, essa estrutura vem de tempos em tempos aqui para São Paulo. Já passou por 45 países e custa entre R$ 250 e R$ 600, dependendo do horário por pessoa. O restaurante no Céu vai continuar na cidade até o dia 21 de outubro. E lembra do Thomas, que não largava a barra do restaurante? Saiu assim, ó. Recomendo, muito bom, é uma coisa diferente. O câncer de mama atinge quase 60 mil mulheres todos os anos no Brasil.
Quanto mais cedo a doença for diagnosticada, maiores as chances de controle e de cura. Esse é o tema da campanha Outubro Rosa, que começa hoje, para alertar sobre a importância da mamografia e do autoexame. Faz 2 anos que Roberta descobriu que tinha câncer de mama. O diagnóstico é raro na idade dela, que na época tinha 27 anos. Foi a partir de um post em rede social de uma amiga, também jovem, que ela começou a fazer o autoexame. Aquilo me fez perceber que pessoas jovens passam por problemas graves de saúde. Eu não tinha histórico familiar nenhum, então foi através do autoexame que eu descobri, foi um choque tremendo. Eu lembro de ler o diagnóstico do lado do meu marido e pensar, gente, eu vou morrer e eu não fiz nada de tudo que eu queria fazer, não consegui realizar nada, eu acho que eu só trabalhei. Depois de passar pelo tratamento, Roberta resolveu mudar de vida. Deixou um emprego de fisioterapeuta em um hospital para aprender yoga. Neste mês, ela vai ensinar posturas da prática neste casarão cor-de-rosa choque que fica na rua Bela Sintra, na região da Avenida Paulista. Nesta sala acontece um jogo, onde um grupo tem 20 minutos para descobrir pistas e escapar. Esta outra oficina vai ensinar a técnica do crochê. Pacientes de câncer têm essa questão da autoestima muito prejudicada e a técnica, o fato de você produzir uma peça, produzir algo para você, algo que você cria do início ao fim e que você fez aquilo com as suas próprias mãos, é um sentimento muito prazeroso, muito gratificante. O Outubro Rosa é um mês para reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. No Brasil, o câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres. Em 2018, serão cerca de 60 mil novos diagnósticos, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Desses, 16 mil devem ser diagnosticados no estado de São Paulo. Além do autoexame, toda mulher deve realizar a mamografia anualmente. Para o SUS, isso deve acontecer a partir dos 50 anos. A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda a partir dos 40, quando os casos são mais comuns. Um estudo feito pela instituição mostra, porém, que o exame está longe de ser uma realidade para as brasileiras. Em 2017, o SUS realizou apenas 24% das mamografias esperadas, uma cobertura bem abaixo dos 70% recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Segundo esta médica, a mamografia pode detectar a doença bem no início, quando a chance de cura é maior. O tratamento é muito menos traumático, vamos chamar assim, podendo fazer cirurgias localizadas com ressecção pequena até da área, não precisando fazer a mastectomia, não tem repercussão em gânglios ou no fígado ou outros órgãos, também não vai fazer a quimioterapia tão agressiva. Foi um momento de parar e repensar tudo, não só para querer, para fazer de tudo para viver, mas para viver com qualidade também. A Academia Sueca anunciou hoje os vencedores do Prêmio Nobel de Medicina de 2018. Eles descobriram uma terapia que estimula a capacidade do sistema imunológico de atacar as células cancerígenas. O imunologista e químico japonês Tasuki Honjo e o americano James Allison ganharam prêmio por descobertas no tratamento do câncer. A pesquisa deles contribuiu para o desenvolvimento de um remédio mais efetivo nos tratamentos do câncer de pulmão e o melanoma, o tipo mais grave de câncer de pele. Em entrevista coletiva na Universidade de Kyoto, Honjo declarou que espera que o tratamento continue salvando vidas e que o prêmio motive outros pesquisadores a continuar no seu caminho. A entrevista foi interrompida quando ele recebeu uma ligação do primeiro-ministro Shinzo Abe, que o parabenizou por ter salvado muitas vidas graças à pesquisa. Uma estimativa da Organização das Nações Unidas aponta que quase 2 milhões de pessoas deixaram a Venezuela desde 2015. Segundo a ONU, a crise que o país atravessa foi a principal motivação para que os venezuelanos migrassem para outros países da América do Sul, como Brasil, Colômbia, Equador e Peru. O alto comissário para os refugiados da ONU afirmou que cerca de 5 mil pessoas deixam a Venezuela por dia, no que é considerado o maior movimento de população na história recente da América Latina. Entre 2017 e 2018, 127.700 venezuelanos
venezuelanos entraram no Brasil pela fronteira terrestre e a maioria foi para outros países. Segundo o IBGE, há atualmente cerca de 31 mil venezuelanos vivendo no Brasil. Já passa dos 840 o número de mortos pelo terremoto e tsunami que atingiram a Indonésia na sexta-feira. Segundo autoridades, o desastre natural deixou cerca de 540 feridos e 16.700 desabrigados. Mas o governo da Indonésia teme ainda um número muito maior de vítimas, porque parte da região afetada ainda é inacessível. O tremor e as ondas de mais de 6 metros varreram a região de Palu e Donggala, no norte do país, na semana passada. O centro de pesquisa alemão, que desenvolveu o alerta de tsunami, confirmou que o sistema funcionou, mas houve uma falha na comunicação entre as autoridades locais e as pessoas que estavam na costa. O sistema de alerta foi acionado, mas foi suspenso cerca de meia hora depois. Morreu hoje na França, aos 94 anos, o cantor francês e ativista político Charles Navour. Francês de origem armênia, Shanur Vagnag Aznavourian virou Charles Navour aos 9 anos. Teve uma carreira de mais de 80 anos e trabalhou como ator em mais de 60 filmes. Vendeu mais de 100 milhões de discos. Charles Navour foi um militante que lutou pelo reconhecimento do massacre de armênios pelos turcos otomanos durante a Primeira Guerra Mundial, como genocídio que completou 100 anos em 2015. Ele foi embaixador armênio na Suíça e delegado permanente do país na ONU. Usou sua fama para ajudar na causa dos armênios refugiados no mundo, colaborando financeira e politicamente, exigindo um pedido de desculpas formal da Turquia pelo massacre, o que nunca aconteceu. Os candidatos ao governo de São Paulo mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto fizeram campanha hoje aqui na capital e também no interior de São Paulo. O governador de São Paulo, Márcio França, do PSB, candidato à reeleição, visitou hoje o Instituto da Criança do Hospital das Clínicas em São Paulo e também o Hospital Santa Marcelina, na Zona Leste. Ele prometeu colocar as 60 AMEs do estado abertas aos finais de semana e destinar mais recursos para as Santas Casas do estado. Paulo Scaff, do MDB, visitou as linhas de trem da CPTM em São Paulo e prometeu investir mais de 2 bilhões de reais para melhorar a estrutura elétrica e eletrônica da rede ferroviária paulista, reduzindo o intervalo entre os trens e as falhas de operação. João Dória, do PSDB, fez caminhada hoje em Taubaté e em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Ele visitou os mercados municipais das duas cidades e prometeu endurecer o enfrentamento contra as facções criminosas e o crime organizado no estado, melhorando a segurança no Vale do Paraíba. Luiz Marinho, do PT, fez caminhada no bairro de Santana, na Zona Norte. Ele disse que vai trabalhar para ajudar o Estado a gerar mais de 2 milhões de empregos, além de rever o pagamento de taxa por clubes à Polícia Militar durante o trabalho de segurança de jogos de futebol. Marcelo Cândido, do PDT, também fez caminhada hoje no centro de Suzano, ao lado do presidenciável Ciro Gomes. Ele reforçou a proposta de investir dinheiro em educação e transformar as escolas estaduais em unidades de ensino de tempo integral. O Boletim Focus, divulgado hoje, subiu a estimativa da inflação para 2018 de 4,28% para 4,30%. Foi a terceira alta seguida do indicador. Para 2019, o mercado financeiro prevê inflação de 4,20%. A previsão de crescimento do PIB em 2018 se manteve em 1,35%. Para o ano que vem, o prognóstico é mais otimista, 2,5%. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Brasil é injusto nas negociações econômicas com os americanos. Trump afirmou que o governo e as empresas brasileiras precisam entender que é um privilégio negociar com os americanos e que isso pode ser repensado se não houver flexibilidade. No ano passado, o Brasil teve um saldo positivo na balança comercial de mais de 2 bilhões de dólares com os Estados Unidos. O Palácio do Planalto não vai se pronunciar sobre a declaração e o Ministério do Desenvolvimento disse que precisa entender melhor o contexto da fala para se manifestar. A declaração de Trump foi dada na entrevista na Casa Branca sobre o novo acordo comercial entre Estados Unidos, Canadá
e México. A nova negociação mantém a zona de livre comércio entre os 3 países e vai substituir o NAFTA, criado em 1994. A nova versão do acordo econômico trilateral começou a ser negociada em 2017 sob pressão do presidente americano, que considerava o NAFTA um desastre para o seu país. Vamos agora ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O acordo entre Estados Unidos, México e Canadá traz um certo alívio no âmbito global, porque sem um acerto poderia haver uma ruptura do bloco com desdobramentos mais sérios. As mudanças não são muito significativas, afetam mais o México. A exigência, por exemplo, de maior conteúdo local na fabricação de carros, o que pode até reduzir um pouco as vendas de peças do Brasil. Mas, no geral, é mais marketing. É Trump mantendo a promessa de colocar a América em primeiro lugar. Quanto à possibilidade de ele mudar o foco para o Brasil, que disse ser um dos países mais duros no comércio, na verdade o superávit brasileiro, além de pequeno com os Estados Unidos, já tem caído bastante. No ano passado, como nós vimos, ficou em pouco mais de 2 bilhões de dólares. Neste ano, até setembro, chegou a apenas 44 milhões. As importações dos Estados Unidos estão crescendo bem mais que as vendas para lá. Aliás, esse é um movimento meio geral da balança brasileira. Tanto que o superávit comercial em setembro, mesmo sendo o segundo melhor resultado da série histórica, caiu 4% para 4 bilhões e 970 milhões de dólares. E recua quase 20% no acumulado deste ano, também até setembro, somando cerca de 42,6 bilhões de dólares. A vantagem maior é nos combustíveis e lubrificantes. Commodities, em geral, têm até tido queda de cotação no exterior, como é o caso da soja. E do lado dos manufaturados, o Brasil ainda tem sérios problemas de competitividade. O aumento do dólar, que não foi pequeno este ano, tende mais a segurar as importações, que ficam mais caras, do que favorecer as vendas externas. Aliás, com a expansão da economia que se previa no começo deste ano, na faixa de uns 3%, as importações deveriam ter crescido bem mais, pelo aumento da demanda doméstica e dos investimentos. Expectativa que fica para 2019. Esse cenário mostra bem que só o dólar mais alto não garante maior espaço para as exportações do país. As exportações ainda sofrem as consequências de tudo mais que entra no chamado custo Brasil. Desde o baixo nível de investimento das empresas e infraestrutura também, até os problemas de logística, deficiências da mão de obra e carga tributária pesada. Falta muito para o Brasil ter maior peso no comércio global de manufaturados. Uma boa noite. Para dar apoio à Justiça Eleitoral, a Polícia Federal instalou hoje em Brasília o Centro Integrado de Comando e Controle das Eleições 2018. O ministro da Segurança Pública reafirmou a segurança das urnas eletrônicas. Ao todo, 14 instituições e órgãos parceiros, como o Tribunal Superior Eleitoral e a Receita Federal, vão compartilhar informações para agilizar a investigação de infrações eleitorais. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, participou da abertura do centro e disse que nunca foi identificada qualquer possibilidade de fraude nas urnas eletrônicas. Elas têm um desenvolvimento tecnológico que já foi testado em diversas eleições e nunca foram identificados problemas de falsificação, de hackeamento ou, o que é mais importante, de falsificação da vontade dos eleitores. O último pleito presidencial, um partido, PSDB, fez essa arguição e o TSE abriu exatamente para que todo e qualquer procedimento de investigação fosse feito e nada foi constatado. O centro vai funcionar entre 1º e 8 de outubro no primeiro turno e de 22 a 28 de outubro no segundo. Um dos trabalhos do centro vai ser a investigação de notícias falsas, as chamadas fake news, que possam prejudicar algum candidato ou o andamento das eleições. Os crimes mais comuns nessa época são propaganda eleitoral fraudulenta, crime contra a honra de candidatos e partidos, caixa 2, transporte de eleitores e boca de urna. Hoje aqui em São Paulo tivemos muita nebulosidade e chuva em algus bairros. Pois é, a temperatura máxima chegou aos 26 graus. Vamos ver a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano.
Uma frente fria avança em alto mar pelo sudeste, mas mesmo assim a temperatura segue elevada aqui na região. Somado a essa frente fria, o fluxo de ar quente e úmido que vem lá do norte do país reforça as instabilidades e as pancadas devem ser frequentes aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em áreas do centro-sul de Minas. Já no sul do Brasil, atenção para o risco de chuva forte, especialmente entre o centro-norte do Rio Grande do Sul e o sul do Paraná. Vamos ver como será o dia amanhã em algumas cidades? Olha só, em Fortaleza, terça-feira de tempo firme com máxima de 32 graus. Em BH, faz 28 com chuvas a partir da tarde, assim como em Cuiabá, mas nem a chuva refresca o calorão, na casa dos 37 graus por lá. E em Porto Alegre, dia chuvoso com risco de temporais e termômetros entre 15 e 19 graus apenas. Para São Paulo, a previsão é de sol entre muitas nuvens em todo o estado. À tarde, por causa do calor, o céu fica carregado de nuvens e aí há previsão de pancadas isoladas de chuva. A máxima chega aos 35 graus em Presidente Prudente e aos 36 em Presidente Bernardes. No litoral, faz até 30 graus em Caraguatatuba e 31 em Santos. E a Grande São Paulo não escapa desse calorão não, viu? Nessa madrugada, teremos mínima de 18 graus, mas a máxima amanhã à tarde chega aos 30, com chuvas pontuais. Na quarta-feira, mais quente ainda. 32 graus de máxima, ainda com algumas pancadas. E na quinta, a chuva já fica mais frequente por aqui e refresca. Os termômetros ficam entre 16 e 23 graus. Na rodada de ontem do Brasileirão, o Palmeiras virou novo líder depois de vencer o Cruzeiro. O São Paulo empatou e caiu para terceiro. O Santos venceu também e está em oitavo. E o Corinthians só empatou em 0-0 com o América Mineiro em Minas e está no 9º lugar. Vamos aos gols dos times paulistas. Na Vila Belmiro, Santos e Atlético Paranaense empatavam em 0-0 até os 48 minutos do segundo tempo, quando o árbitro marcou esse pênalti duvidoso em Dodô. O lance revoltou a equipe do Paraná, mas não teve jeito. O uruguaio Carlos Sanches foi para a bola e marcou o único gol do jogo, 1-0 Santos. O São Paulo visitou o Botafogo e viu logo os cariocas saírem na frente com Gian. A resposta do tricolor veio aos 7. Diego Souza pegou a sobra e empatou 1-1. Ainda no primeiro tempo, Chiesa tabelou com Eric e chutou bonito para colocar o time carioca novamente em vantagem. O São Paulo chegou ao empate na segunda etapa com Carneiro pegando o rebote, mas ficou nisso. Com os 2-2, o tricolor caiu para a terceira colocação. Jogando no Pacaembu, o Palmeiras abriu o placar contra o Cruzeiro aos 22 minutos com Lucas Lima. Depois, Gustavo Gomes colocou a mão na bola fora da área e o árbitro marcou pênalti contra a equipe paulista. Os palmeirenses reclamaram muito. Mancoejo marcou e empatou. No final do primeiro tempo, Dudu mandou para a área e encontrou Johan, que fez de cabeça 2-1. No segundo tempo, Marcelo Hermes fez pênalti que Gustavo Gomes converteu. Final, Palmeiras na liderança do campeonato 3, Cruzeiro 1. Os árbitros que cometeram erros na última rodada da série do Campeonato Brasileiro vão ter que passar por uma reciclagem. Segundo o chefe de arbitragem da CBF, o Coronel Marinho, os juízes também terão que apitar outras competições de menor importância, como a Série B. Delson de Freitas, que apitou Palmeiras e Cruzeiro, Caio Vieira, juiz de Santos e Atlético Paranaense, Sávio Pereira de Sampaio, juiz internacional e Vitória, foram citados pelo chefe de arbitragem. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandre entrevista o economista Gilson Schwartz, professor de economia na ECA USP, sobre eleições e a crise. Até já! O tempo não para. Os fatos também não. Tudo o que acontece no Brasil, tudo o que abala o mundo, está no Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. A Prefeitura de São Paulo promove uma vida cheia de atividades para a melhor idade. No NCI, o idoso recebe o carinho que merece. Acesse o site da Prefeitura e saiba mais. Seu direito de saber é nosso dever. Chama, chama que o povo quer. Chama, chama que o 13
deputados do nosso partido. Vote 13. Amigos, quero agradecer cada gesto de carinho que recebi ao longo desta campanha. Foram muitos encontros, caminhadas e conversas. Pude ouvir muito e também mostrar tudo aquilo que fiz pelas Santas Casas, hospitais de câncer e o trabalho realizado em cada cidade do nosso estado. Agora, peço o seu apoio, seu voto e da sua família. Sou Baleia Rossi, Federal 1515. Conto com você e você pode contar comigo. Governador de verdade, SCAF. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. Chama, chama que o povo quer. Chama, chama que o 13 dá jeito. Chama que é bom. Chama, chama que o povo quer. Chama, chama que o 13 dá jeito. É o Brasil feliz de novo. Vote os deputados do nosso partido. Vote 13. Você sabia que florais e acupuntura também são recomendados para os pets? No Todo Cedo dessa segunda, nós vamos descobrir como as terapias alternativas ajudam os animaizinhos. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, os desafios do futuro presidente da República para a retomada da economia. A entrevista foi gravada. Entrevisto o economista Gilson Schwartz, professor de Economia da Informação e Novas Mídias na Escola de Comunicação e Artes da USP. Muito obrigada, professor. Obrigado, Maria Lídia. Bom, professor, véspera de eleição, há um clima de expectativa aí muito grande, as coisas não parecem definidas e, entretanto, analistas, quando falam sobre perspectivas de futuro, muitos deles traçam um cenário que não é daqueles, né? Que há uma dura realidade à espera do próximo presidente, seja quem for o eleito. Tem gente, então, que carrega na tinta. Diz que tem aí uma bomba fiscal que vai explodir em 2019, que há previsões que o Brasil pode até quebrar nessa data, que o Brasil vai ser um grande Rio de Janeiro. Bom, eu quero saber se o professor vislumbra um cenário com esse mesmo pessimismo. Bom, desde logo eu não compartilho desse pessimismo, embora é preciso reconhecer que vários ajustes foram adiados, né, ajustes que podem ser feitos pelo próprio governo, não estamos falando de grandes reformas, né, e eu acho que a grande dúvida ela é muito mais política do que econômica, ou seja, há um pacto social, um pacto que foi criado para a democratização do Brasil, esse pacto se esgotou. Do ponto de vista econômico, não há como piorar, eu diria que a tendência é a melhorar tão logo essas nuvens de incerteza política sejam minimamente reduzidas. Agora, tem um ditado popular, e aí entra a filosofia popular, que é aquele que diz assim, nada está tão ruim que não possa piorar. Isso se aplica ao Brasil? Eu acho que do ponto de vista econômico, o que a gente observou, especialmente depois do impeachment, foi um discurso que dizia, olha, tem uma bomba, vai estourar, é a bomba da Previdência, se não houver medidas radicais de ajuste, a bomba vai estourar. Bem, passaram-se aí 2 anos, as medidas não foram implementadas, houve alguma mexida aqui, um remendo ali, mas a gente sabe que a Previdência, as grandes questões não foram realmente tocadas e a bomba não estourou. Então, acho que um governo que venha, que suspenda essa ilusão quase que mitológica, que tinha um grande sacrifício salva a pátria, superado esse tipo de mitologia, acho que a economia pode voltar a mostrar o dinamismo que ela tem com vários setores aí com grandes perspectivas de expansão.
Agora, em vários fóruns de debate sobre o futuro da economia, há a repetição de uma frase, que eu não sei se é frase de efeito para falar em fórum de debate, mas eu confesso que eu não soube decodificar o sentido, que é o seguinte, de que o presidente eleito deverá ter coragem para mudar os rumos do país. Como é que o professor entende essa afirmação? Que coragem? Para que exatamente? Tem aquele famoso ditado, né? Dizem que vem do século XIX, que ao tomar uma decisão numa situação de crise, é preciso ir rápido, mas nem tão rápido que pareça uma fuga e nem tão devagar que pareça uma provocação. Eu acho que a nossa política econômica e o futuro presidente vai ter que encontrar essa velocidade para mudanças que sejam possíveis. A gente já viu, de novo, essa experiência dos últimos 2 anos. A ideia de que vem aí um grande salvador, promove 3, 4 reformas e faz uma grande mudança, não funcionou. Quer dizer, a economia não funciona dessa maneira. Eu acho que são mudanças graduais e aquelas mais profundas, por exemplo, o pacto tributário, a questão de remover os subsídios às empresas, um rearranjo do próprio sistema financeiro público, tudo isso vai levar tempo de discussão, muitas medidas passam pelo Congresso e eu acho que ninguém espera um Congresso radicalmente transformado. Portanto, nós continuaremos precisando de um bom negociador e não de um radical que levanta uma espada e diz, a partir de agora o Brasil é outro. Isso é ilusão. Agora, essas medidas que precisam ser tomadas, se impõe que elas sejam elencadas. O professor destaca o que deverá ser a prioridade primeira do presidente eleito do Brasil? Eu acho que o país está muito dividido. Eu diria que são 2 grandes questões. Uma é realmente esse pacto social. Quando a gente fala de pacto social, isso aparece no discurso de alguns candidatos, está faltando aquele elemento político ou liderança que volte a fazer o que já aconteceu em vários momentos, que é uma ponte, um diálogo entre as finanças, o mercado financeiro e o mundo do trabalho. Dos trabalhadores, dos empresários industriais, dos empresários da agricultura, da agroindústria. Quer dizer, o país, ele se dividiu e o fosso entre o interesse financeiro, que está sempre de olho no curto prazo, e os setores da economia, precisa ser repactuado num modelo que seja abertamente discutido. Essa é uma das questões. E a outra coisa, quer dizer, governos estaduais, municipais, governo federal, tem que repactuar origens e usos de tributos, né, um novo pacto federativo, realmente uma reforma tributária. Não só um foco exclusivo na Previdência, mas um rearranjo do pacto federativo. Bom, a última questão. Nós estamos no momento em que as pesquisas são divulgadas quase que dia sim, dia não. E aí eu quero saber o impacto do resultado dessas pesquisas nesse momento sobre a economia, o quanto investidores ficam ali centrados, de olho nisso, para se organizarem em termos futuros, né? Futuro próximo, futuro um pouco mais adiante. Pesquisa tem uma influência forte no ânimo, na expectativa e na esperança dos investidores e afeta a economia efetivamente? Sem dúvida afeta as pesquisas, o dia a dia. Algumas instituições financeiras fazem as suas próprias pesquisas, né? Tem gente, inclusive, reclama disso. Poxa, como pode praticamente fabricar publicamente uma inside information, uma informação privilegiada? Várias instituições financeiras querem se antecipar e apostar, mas a realidade, especialmente do Brasil, nessa crise que nós estamos vivendo, por isso que eu não acredito em bombas fiscais ou cambiais, a realidade é que nós não estamos numa trajetória de explosão nenhuma, né? O Banco Central, aliás, tem atuado na área cambial com bastante responsabilidade e nós não estamos sacrificando reservas, nós não estamos minando o terreno de uma recuperação. Eu acho que o maior consenso, mesmo entre os investidores que estão retraídos, esperando o resultado da eleição, o consenso é de que a incerteza ela vai reduzir muito no day after da eleição. Ok. Quer dizer, uma vez definido o quadro, certo? E eu agradeço muito, professor. Agradeço a presença aqui e a serenidade com que expõe as suas ideias. Muito obrigado. Uma boa noite. Obrigado, Maria Lídia. Mais uma vez, uma alegria estar aqui com você. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã.
próximo domingo, 5 da tarde. Acompanhe a cobertura completa das eleições 2018 em Hora do Voto.